Fala turma, e aí, tudo bem? Você já sentiu que tem algo a dizer e as pessoas não estão escutando? Olha, e se eu te dissesse que está cheio de pessoas esperando por alguém, talvez você, para liderar um movimento? Pois é, galera, no livro Tribos de Seth Godin, ele mostra que você não precisa ser alguém especial, poderoso, famoso ou cheio de dinheiro para poder influenciar muitas pessoas. Que o que você precisa é de uma ideia bacana, uma causa que vale a pena e coragem, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês hoje aqui como as ideias do livro Tribos podem mudar sua vida, a maneira como você influencia as pessoas, seja no seu negócio, seja no seu canal, ou seja, com as pessoas ao seu redor, tá? Por alguma causa que você se importe de verdade, tá bom? Trazer algumas ideias especiais aqui que podem transformar a maneira como você está conduzindo sua vida e seu negócio e a maneira como você influencia as pessoas, né? E você encara os desafios da sua vida. É o seguinte, Seth Godin é um cara muito famoso, como eu já comentei, e ele roda o mundo todo. E uma coisa que ele traz interessante dentro desse livro é o seguinte, ele observa que o mundo está cheio de ótimas ideias, de pessoas com todas as capacidades possíveis, né? Ideias interessantíssimas. Só que assim, as pessoas muitas das vezes elas não têm coragem de expor isso e abraçar, de repente, uma causa e liderar, vamos dizer assim. E aí, para entender a abordagem dele, a maneira como ele enxerga as coisas, a gente precisa voltar no tempo e entender que durante muito tempo as sociedades elas foram feitas para valorizar a obediência, tá? E aqueles que tinham ideias singulares, ideias especiais e queriam liderar um movimento, queriam influenciar pessoas, eles eram vistos como hereges, certo? E ser um herege não era bonitinho, não era lindo, não era especial, era perigoso, né? Um herege era punido com a mais severa lei, né? Vamos dizer assim, violência, etc. E quem ousava pensar diferente do sistema era punido. Então, assim, daí vem o nosso medo de pensar diferente e de expor isso ao mundo de algum modo, porque lá atrás isso não era bonito, né? Isso era uma sentença. E aí Seth Godin encaixa a ideia de que hoje os hereges são as estrelas, de que o mundo se transformou e que muito do movimento que está acontecendo, seja de influenciadores, seja de novas marcas, de novas empresas, é muito por conta disso, tá? De liderar sem permissão. E aí Seth Godin parte dessa virada histórica para dizer que hoje o mundo se transformou e que pessoas que o poder ele não está ligado a poucas pessoas, não está restrito, né? Que qualquer pessoa com um celular na mão e internet, ela pode se conectar com o mundo inteiro, tá? E é isso que está fazendo essa grande transformação e é isso que está impulsionando a formação de novas tribos, que ele chama, tá? E o que é uma tribo? Como é que ele define uma tribo? Que é pessoas conectadas entre si, certo? Com ideia em comum e com um líder que os mostra o caminho, que cria a visão e que conecte as pessoas. Aí entra também o papel do líder, que ele fala que é exatamente expor uma causa e conectar as pessoas. E aí ele traz exatamente o papel do líder como a pessoa que vai inspirar, vai direcionar a causa, vai inspirar as pessoas naquela direção e conectar essas pessoas entre si e não só diretamente a ele, mas entre si, tá? E o líder vai se consolidar como alguém que desafia algo estabelecido e convida as pessoas a se juntarem a ele para transformar aquela realidade, para criar uma mudança. Quer um exemplo? Pense em criadores como Casey Neistat e os fãs de Star Wars. Pense em empreendedores que seguem o Simon Sinek. Pense numa realidade brasileira como o Casemiro, né? com a Cazé TV e por aí vai. Então, caras que não começaram com poder, que não começaram com nenhum tipo de privilégio e simplesmente começaram a se comunicar, se conectar com pessoas e as pessoas foram se formando ali e desafiaram muitas das vezes o status quo, criaram algum tipo de mudança. A virada do livro vem exatamente de entender que a liderança não é controlar, é conectar. E que a liderança não é autoridade, é mais relacionada à autenticidade. E então, assim, o papel do líder é, como eu comentei, conectar, inspirar, conectar as pessoas, inspirar e incentivar o movimento. Mas aqui vem a parte mais interessante que quase ninguém espera. Seu movimento ele não vai agradar a todos, nem todo mundo vai entender seu movimento. Ele diz que parte da missão do líder
é inevitavelmente incomodar alguém. Então, se todo novo movimento ele incomoda alguma estrutura existente, ele desafia o status quo, nem todo mundo vai gostar do movimento, nem todo mundo vai gostar das ideias e da causa que o líder prega, né? E que as pessoas ali conectadas naquele ecossistema pregam. Então, se você está esperando a aprovação de geral para poder liderar, você nunca vai ser líder, você nunca vai começar a liderar. Então, ele provoca isso no leitor, de que você está pronto, de que você é especial, que você tem ideias incríveis, mas não espere a aprovação das pessoas para poder seguir em frente não, entendeu? E aí a lição que fica é exatamente essa, que durante muito tempo, durante toda a história, a obediência, o medo, foi o que manteve as pessoas caladas, cada um no seu cantinho ali, fazendo seu dever de casa, mas sem trazer nada novo, exatamente porque era o que os poderosos queriam. Mas ainda lá naquela época, toda vez que um herege, para usar o termo que ele usa, traz uma nova ideia e abraça e vende essa causa, sempre se formava uma nova chama. Então o mundo muda toda vez que alguém tem a coragem de agir e que decide agir e que vai em frente. Então, se sua voz hoje parece pequena, lembre-se que toda a tribo começou assim, com um sussurro de alguém que se negou a ser calado. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Fica aí as ideias de tribo para ver se fazem sentido para sua vida. Se você gostou desse conteúdo, desse review, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário, traz algum elemento interessante se você já leu o livro, se você vai pegar o livro para ler, comenta aqui, tá? Se isso te inspirou de alguma forma, tamo junto. Valeu, abraço.